Olá, meu nome é Bruno Henninger, sou oncologista clínico, trabalho aqui no Grupo Oncolog no Mato Grosso, Brasil, no Grupo Coras, Hospital São Mateus. Sou membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e membro da Sociedade Internacional de Oncogeriatria. Sobre o que viemos falar hoje? Nossa conversa hoje é para falar no manejo de tratamentos idosos no câncer de mama metastático, que são receptores hormonais positivos e HER2 negativo. Por que é importante a gente conversar sobre isso? Nós sabemos que a longevidade está cada vez maior e todo oncologista tem se deparado cada vez mais com pacientes septuagenários, octogenários, com câncer de mama já metastático e do subtipo hormônio positivo HER2 negativo especialmente. A gente se depara com esses pacientes e eles não são um grupo único, não são um grupo homogêneo, eles são um grupo heterogêneo de pacientes e todo oncologista, por mais que não conheça os aspectos da oncogeriatria, ele precisa ser melhor lapidado para a gente ter um domínio melhor sobre esse aspecto. Primeiramente, de forma muito resumida, esses pacientes, especialmente esses pacientes acima dos 70 anos, eles precisam ser divididos em 3 subgrupos, né? O paciente que ele é um paciente apto a qualquer tipo de tratamento, esse não é o foco da nossa conversa aqui, é um paciente que ele tolera habitualmente qualquer tipo de algoritmo de protocolo, como a população mais nova em geral. O paciente que está suscetível a algum tipo de desfecho ruim, como toxicidade, esse paciente tem que ser melhor visto. E aquele paciente que é literalmente frágil, esse paciente, ele não há dúvidas que a gente precisa fazer estratégias diferentes sobre ele. O manejo, então, desses pacientes idosos com câncer de mama metastático é diferente em relação às pacientes mais novas? É sim. Vamos lá, através de algumas fórmulas e cálculos de ferramentas geriátricas, a gente consegue descobrir qual é a melhor maneira de se tratar e como que se faz isso. Primeiramente, eu gostaria de mostrar para vocês, não é o objetivo da aula, que a gente está falando sobre câncer metastático, mas existe uma ferramenta chamada Age Gap Decision Tool. Isso está aberto na internet, ele é muito interessante para nos casos que você precisa fazer um planejamento inicial desses pacientes. Essa ferramenta, ela te dá uma sobrevida em 5 anos, mas ela também te dá uma sobrevida em 2 anos. E muitas vezes nós nos deparamos com idosas que não têm condição de ir para uma cirurgia, está com comorbidades descompensadas, elas precisam ser melhor avaliadas e a gente define então deixar essa paciente numa espécie de hormonioterapia neoadjuvante. A gente não sabe nem por quanto tempo isso é o melhor tempo para ela se compensar. A sobrevida relacionada ao câncer, a sobrevida relacionada a outros fatores que são as comorbidades que se preenchem nessa ferramenta, e ela te traz uma decisão até de quando virar essa chave, quando você acha melhor a gente passar do tratamento neoadjuvante então para a cirurgia, e se isso realmente é necessário nesses casos. De uma forma geral, essas pacientes divididas nesses 3 grupos, que são os grupos dos pacientes aptos, dos pacientes suscetíveis e dos pacientes frágeis, mas os pacientes que são sob risco, são suscetíveis, e os pacientes frágeis, sim. A gente precisa definir melhor quais são essas estratégias e como que se maneja esses pacientes. Uma ferramenta, antes de definições estratégicas, que a gente gosta de utilizar, é a ferramenta da CARG, que é Cancer and Aging Research Group, desenvolveu. Essa ferramenta, ela consegue elucidar melhor quais são os pacientes de risco para desenvolver desfechos adversos graves, G3, G4, G5 do CTAC-AE, e esses desfechos no possível uso de quimioterapia, poliquimioterapia especificamente. Então, você tendo esse subtipo de pacientes do grupo suscetível e do grupo frágil, uma escala ampla geriátrica, eu queria mostrar para vocês, é uma escala da G8, ela deve ser a escala usada no lugar da ECOG, Performance Status. Essa escala não deve ser utilizada de rotina nos pacientes geriátricos. E como que esse subgrupo de pacientes, esses pacientes geriátricos, são tratados aqui no Brasil, aqui na América Latina?
Bom, nós temos dois diferentes aspectos para a gente conversar a respeito disso. Primeiro, são os pacientes que estão no sistema público de saúde. No sistema público de saúde, a gente não vai ter acesso aos inibidores de ciclina CDK4 e 6. Então, nesse contexto do sistema público, a gente tem que fazer aquela triagem habitual que todo oncologista está habituado a fazer em relação a qual é a gravidade daquela apresentação metastática do paciente, né? Se o paciente está em crise visceral, se o paciente já é um paciente previamente exposto a endocrinoterapias prévias e já está refratário. Enfim, nesse contexto, a gente dá prioridade ao uso, sim, da hormonioterapia em primeira opção, faz todas as suas evoluções intercambiadas dos possíveis classes farmacológicas, que é o tamoxifeno, os inibidores de aromatase esteroidais e não esteroidais. A gente aqui não tem uma indicação para o acetato de megestrol de uma forma ampla, porque ele traz mais complicações nesse grupo de subidosos, nesse subgrupo de idosos. E de forma geral, se você está pretendendo ou necessitando de usar a quimioterapia, existem algumas diferenças que a gente utiliza através daquelas ferramentas conversadas. Pela escala do G8, ao invés da escala de Performance Status ECOG, pela essa escala do CA-RG de toxicidade para a quimioterapia. De forma global, nos casos em que vai para a quimioterapia, é um paciente que está em crise visceral, necessitando resposta. Os pacientes frágeis não podem receber poliquimioterapia em dose habitual. Se você precisa de um regime de 2 remédios, esse regime tem que ser paulativamente aumentado as doses até se atingir, se for possível, atingir a dose do protocolo habitual. O esquema imunoterapia sempre vai ser melhor, preferível, por conta dos efeitos adversos nessa população. Já no caso dos pacientes cobertos por seguradora, vale lembrar que as assinaturas genéticas amplas, com painéis amplos, mesmo esses pacientes não devem ser submetidos a esse tipo de pesquisa e de exame. A incidência dessas mutações genéticas desses painéis amplos é cerca de 3 vezes menor na população abaixo dos 65 anos. Então a gente não precisa lançar mão para tomar decisões. A exceção que eu posso trazer para vocês, que essa sim valeria a pena, mas de forma focal, se possível, seria o BRCA2 e o CHEK2. São as duas mutações que são comumente encontradas, quando encontradas, nessa população de idosos, e elas alteram sim o perfil de tratamento dos pacientes. Uma vez feito a avaliação global G8, uma vez feito a definição para acesso desses pacientes que vão para a hormonioterapia com os inibidores de ciclina, a primeira linha segue de forma habitual conforme os protocolos. Não há diferença de dose e os eventos adversos foram homogêneos em todos aqueles estudos que nós já estávamos associados, que foi o Paloma 2, Mona Lisa 2, Mona Lisa 3, inclusive o Monarch 3. Então, todos esses estudos que contemplou os idosos usando hormonioterapia com os inibidores de ciclina CDK4/6, não houve diferença e devem ser feitos da forma habitual se você tem acesso. A segunda e terceira linha, nós aqui no Brasil e na América Latina temos uma diferenciação importante nesse subgrupo de pacientes. A pesquisa da mutação PIK3CA, o acesso da medicação, ele continua exclusivo de forma apenas para os pacientes que possuem as seguradoras. Lembrando que esses pacientes, no caso dos geriátricos, eles não recebem essa indicação como nos pacientes dos pacientes mais novos de forma habitual, porque esses remédios eles têm um poder maior de dar efeitos tóxicos da pele e descontrole de diabetes mellitus. Então, nesses idosos onde eles já possuem alguma doença dermatológica ou eles já possuem
um controle difícil da glicemia, portanto, um controle difícil da glicemia, a gente tende a não indicá-los. Em relação ao everolimus, definitivamente ele é o mais difícil e, se for utilizado, ele tem que ser com mais cautela do que no habitual. Primeiramente, a gente já conhece os estudos que trouxeram as reduções de doses iniciais até se chegar à dose habitual, mas mesmo assim, no estudo do Bolero, a alta taxa de desistência do tratamento, inclusive com maiores taxas de morte associadas ao remédio. Então, de forma resumida, no segunda e terceira linha, aqui no Brasil, na América Latina, a gente usa com cautela as outras opções e, sempre que possível, conversando com o paciente, com a família, com o médico geriatra, a gente tomando a decisão que consideramos um paciente já refratário à primeira linha, a gente tem duas opções fantásticas para serem usadas como quimioterapia nesses pacientes. A primeira delas é o nab-paclitaxel. Ela foi estudada na população acima de 65 anos já. É um remédio que não traz necessidade do uso de corticoide e não traz anafilaxia. E a outra opção que a gente tem, também estudada para essa população acima de 65 anos, para aquelas que já usaram taxanes e antracíclicos, é a eribolina. Ela é muito bem tolerada, com um perfil de toxicidade muito fácil de manejo. Então, essas diferenças aqui no Brasil e na América Latina para a segunda e terceira linha de hormonioterapia no câncer de mama metastático chamam mais atenção. E por fim, qual é o melhor método então de tratar esses pacientes geriátricos? É exatamente o método habitual, porém você tem que associar a escala global, a avaliação geriátrica global, o uso da escala de G8, a ferramenta de toxicidade, a quimioterapia da CARG e seguir os fluxos do bloqueio hormonal, sempre prioritário ao uso de quimioterapia. Obviamente, depende do acesso do paciente aos remédios dos inibidores de ciclina CDK 4 e 6, aos remédios, as terapias alvos da mutação PIK3CA e a tolerância e ao acesso ao everolimus. O melhor método sempre é o método multiprofissional. O oncologista clínico precisa ter contato com o geriatra, os protocolos das clínicas e serviços precisam incorporar essas ferramentas de avaliação geriátricas e as decisões elas são sempre compartilhadas entre ambos. A família e o paciente também precisa saber e participar. A gente sabe que, dependendo das crenças do paciente, do meio social, algumas aderências a certos tipos de tratamento, principalmente a tomada diária de hormonioterapia, isso pode afetar a sua decisão, pode diminuir a sua efetividade. Então não há dúvidas que a melhor forma, o melhor método de tratá-los é a hormonioterapia associada aos inibidores de ciclina CDK 4/6, porque isso posterga o início da necessidade de quimioterapia para esses pacientes. A gente sabe que nesse contexto dos pacientes geriátricos, qualidade de vida é fundamental quando a gente não pode pensar em sobrevida a longo prazo. E você ficar fora de quimioterapia citotóxica é o ponto fundamental para eles. Na ESMO de 2022, agora apresentada, a gente pouco entusiasmado com as novas classes de hormonioterapia dos SERDs e dos SERMs, que esses foram praticamente com o mesmo desfecho, a mesma resposta de sobrevida do fulvestrant, mas ainda assim teve um pior perfil de efeitos adversos. Então, a gente mantém. O melhor método continua sendo o método habitual de tratamento dos guidelines, com a exceção, obviamente, para aqueles casos que preenchem os critérios de fragilidade e susceptibilidade e não estão aptos pela escala do G8 para receber poliquimioterapia. Então, a gente acaba tendo que colocá-los em outros aspectos de tratamento. Meu nome é Bruno Renger, deixo aqui o meu contato, vocês fiquem à disposição. Foi um prazer
Agradeço muito o convite da eCancer através dessa aula.